Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. A Ele seja sempre toda honra, glória, louvor e adoração. Amém. No Salmo 71, o salmista Davi declara: em Ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Que o Senhor nos livre de toda confusão, né? Livra-me na tua justiça e faze que eu escape, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual eu possa recorrer continuamente. Deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Amém? Que o Senhor é uma habitação, né? Para a qual nós corremos continuamente. O Senhor declara também, o salmista declara: andando eu no meio da angústia, tu me vivificarás, né? Quando eu estiver no meio da angústia, o Senhor nos sustentou até o meio, Ele vai nos fazer chegar até o fim desse processo, amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, é só sombra, porque a morte Jesus já venceu. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor está vivo, amém? O nosso Redentor vive. A ele seja toda a honra, glória e louvor, amém? O sol nasceu para todos, né? Mas o esconderijo do Altíssimo é para os filhos, amém? E nós somos filhos, né? O Senhor declara: eu estarei contigo na angústia, né? E o livrarei. Existe uma promessa, né? No mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu, né? E nós venceremos com Ele. E Ele fala: eu o glorificarei, amém? Quanto maior a luta, maior a vitória, né? Pelo tamanho da luta, você já pode imaginar o tamanho da vitória, porque Deus fala em todas estas coisas, né? O salmista declara: nós somos mais do que vencedores. Maior é Deus do que a enfermidade, maior é Deus do que a solidão, maior é Deus que o desamparo, maior é Deus do que a depressão, que a opressão, que a injustiça, que o desânimo. Deus é maior que todas as coisas que querem perturbar a nossa vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito boa tarde, Glauco da Paraíba. Como que tá o clima aí? É sempre quente, né, Glauco? Não tem refresco. Tomar um coco gelado, né? Uma água de coco gelada. Esses dias eu comprei coco no sacolão, daí eu comprei aquela pecinha que abre o coco, porque outro dia eu suei pouco para conseguir tirar a água do coco. Agora ficou fácil e uma delícia. Deu 2 copões grandes e nesse calor é muito bom tomar água de coco, né? Jesus veio para que a nossa vida não seja uma subvida. Não é que é o demônio. Glauco, o ser humano acaba com a natureza, acaba com a camada de ozônio, e a palavra fala, né, que a lua ficará mais clara do que o sol, e o sol vai ficar 7 vezes mais quente. É cumprimento da palavra, né? Por quê? Porque o ser humano destrói tudo, destrói as matas, destrói a natureza, joga lixo no mar, né? Joga um monte de spray no ar, então vai acabando com tudo, né? E a camada de ozônio está abrindo cada vez mais. E o que acontece? Não tem mais filtro do sol, né? O sol vem que vem, o sol vem que vem queimando, né? E que Deus tenha misericórdia, que Jesus volte antes que aconteçam muitas coisas, né? Porque Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, não é vida miserável, né? Não importa o que está acontecendo, o Senhor é a nossa proteção, né? Então, que o Senhor nos dê vida abundante na saúde. Muito boa tarde, irmã Genir, querida. Nos dê vida abundante de paz, de alegria, de vigor e de renovo como a da águia, né? O Senhor fala que Ele cuida das aves do céu, que dirá, Ele não vai cuidar de nós, né? Então, que nós possamos mesmo depositar toda a nossa confiança
né, nas mãos do Senhor, amém? Vamos ter uma palavra de oração. Se você tiver um pedido de oração, escreve aí, porque depois eu leio, né? Vamos estar orando pelo Isaías. A paz do Senhor, irmã Genir, boa tarde, querida. Os dois sempre que são os primeiros, né? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos entrar em concordância, tudo que nós desligamos na terra terá sido desligado nos céus. Nós vamos desligar toda a enfermidade, todo olho de inveja, obra de macumbaria, de bruxaria, né? Tudo aquilo que o inimigo está arquitetando contra a nossa vida, que seja desligado contra a nossa família, em nome de Jesus, né? Que o Senhor converta o coração dos nossos entes queridos, porque nós queremos viver para sempre lá no céu, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai querido, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, que está acima de todo nome. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração pertencem a Ti, Senhor, pois Tu és Deus, Senhor soberano. Tu és o nosso Criador, o nosso Salvador bendito, que não mediu esforços para nos comprar. Senhor, muito obrigada por tão grandiosa salvação. Só lá no céu nós vamos contemplar a completa salvação, para o que o Senhor nos salvou, para a vida eterna, uma vida de abundante, uma vida de alegria para todos sempre na presença do Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor veio, Senhor, ó Deus, para cuidar de cada um de nós, Senhor, para advogar as nossas causas, para nos consolar, para nos reanimar, para nos fortalecer, para trazer dons para a igreja, Senhor, ó Deus, para nos, Senhor, cuidar das nossas vidas, assim como Jesus veio para trazer salvação. O Senhor é semelhante a Jesus, em graça, em glória, em força, em poder. Obrigada pelos seus anjos ministradores. Obrigada, Senhor, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um de nós, para nos guardar, Senhor, das quedas no lar, Senhor, ó Deus, dos acidentes, dos incidentes. Cega os ladrões, Senhor, para tudo que nos pertence, para nossa família. Senhor, abençoa as famílias com paz, com salvação. Senhor, livra da separação. Existe tanto divórcio, tanta separação. Senhor, tem misericórdia, promove a paz e a concordância nos lares. Ensina os maridos e as esposas a exercerem o papel que o Senhor delimitou para eles, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Senhor, abençoa os filhos, Senhor. Coloca o temor do teu nome no coração dos filhos para que eles vão bem, Senhor, e se prolongue os dias deles sobre a terra. Em nome de Jesus nós te pedimos saúde. O Senhor fala, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos concede. Isaías 53, 4, 5 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E nós damos crédito à pregação do profeta Isaías, porque essa palavra se cumpriu lá na cruz do Calvário, e o Senhor derramou todo o seu sangue. Senhor, o Senhor foi ferido em todo o seu corpo, para que todo o nosso corpo, Senhor, tenha saúde. O Senhor foi ferido na alma, foi humilhado, foi desprezado. Senhor, ó Deus, Pedro te negou, Judas traiu o Senhor. Ó Deus, e o Senhor foi envergonhado lá na cruz, foi abandonado, sofreu solidão para que nunca nós estivéssemos sós, porque recantara lá e achei a sua lamas. Lá na cruz o Senhor derramou o teu Espírito, e o Senhor enviou o teu Espírito para nós não estarmos mais sozinhos. Obrigada, Senhor, cura a nossa alma, porque, Senhor, ó Deus, o reflexo da enfermidade muitas vezes são feridas na alma. Capacita cada um a perdoar. Senhor, capacita-nos, Senhor, a amarmos, assim como nós queremos ser perdoados, que nós possamos perdoar, que nós decidamos, Senhor, perdoar, porque o Senhor foi o maior exemplo de perdão, lá na cruz, com tanta vergonha, com tanta dor. Boa tarde, Cris, a paz do Senhor. Lá na cruz o Senhor perdoou, que nós também possamos perdoar para nos parecermos com o Senhor.
Jesus abençoa a saúde de cada um, a restauração de todos aqueles que estão convalescendo de algum problema. Em nome de Jesus nós te pedimos, ata, Senhor, os machucados com aquele bálsamo do Salmo 23. Unge, Senhor, a nossa cabeça com o teu óleo santo e faz recantar a laia cheia, suia laste cantar a lamaia. Senhor, o nosso cálice transbordar, Senhor. Ó Deus, que a bondade e a misericórdia venha nos seguir todos os dias da nossa vida e que nós possamos um dia habitar para todos sempre na casa do Senhor. Eu te peço, Senhor, visita os nervos, os ossos, Senhor, o sangue, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que o teu sangue que foi derramado a partir do Getsemane, em todas aquelas ruas de Jerusalém, e por fim o Senhor é o segundo Adão. Senhor, através do primeiro entrou o pecado, através do Senhor o pecado foi arrancado do mundo, e o último sangue, Senhor, que o Senhor jorrou, foi quando o soldado feriu o Senhor lá na cruz do Calvário, e saiu o último sangue do teu coração, de amor por nós. Muito obrigada, Jesus. Passa, Senhor, esse sangue precioso, onde o Senhor com os olhos de raios de fogo, de raio-x, enxerga que existem células cancerígenas, que elas sejam fulminadas pelo poder do sangue do Calvário. Senhor, onde existe uma área enferma, Senhor, ó Deus, toca, Senhor, com este sangue precioso e traz cura, traz saúde, traz, Senhor, a vida abundante que o Senhor comprou lá no Calvário. Abençoa, Senhor, a cada lar, cada família, cuida dos nossos filhos, genro, nora, netos. Abençoa a vida de cada um dos nossos entes queridos, Senhor. Traz saúde na vida deles também. Abençoa o casamento de cada um deles. Cuida, Senhor, livrando de toda malignidade, de acidentes, de incidentes, Senhor, domésticos, Senhor, no trânsito. Dá ordem aos teus anjos, guarda cada um debaixo das tuas asas poderosas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a obra das mãos. O Senhor tem a chave que abre, Senhor, e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Senhor, abre portas excepcionais para o teu povo, traz promoção, traz novas oportunidades de norte a sul, de leste a oeste, de novas conexões. Traz ajudadores para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, abençoa as nossas crianças, livra das enfermidades mortais a cada um. Senhor, abençoa os jovens, Senhor, tira das drogas, Pai. Chama aqueles que são teus pelo nome, assim como... Muito boa tarde, Ana Maria. Assim como o Senhor chamou Samuel, ó Deus, chama a cada um, o Senhor conhece a cada um pelo nome, Senhor, chama a cada um, ó Deus, derrama, Senhor, ó Deus, a tua graça na vida de cada um, que Senhor, o Senhor dê dons espirituais, dê novas experiências, Senhor, traz, Senhor, crescimento espiritual, porque a tua palavra diz em Oséias 6:3, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A tua saída será como a alva, porque o povo que conhece o seu Deus se esforçará. Você não vai parar, não vai desanimar, não vai desistir, porque o povo que conhece o seu Deus fará proezas, porque o teu Espírito é dinamite. Senhor, que nós possamos ser cheios do teu Espírito, cheios da tua palavra, que a nossa língua seja medicina. A tua palavra diz que a nossa língua é medicina, e nós profetizamos o antibiótico que tira toda a infecção, o anti-inflamatório que barra a infecção, a inflamação. Nós profetizamos, Senhor, remédio para a dor. Nós profetizamos, Senhor, ó Deus, todo tipo de remédio. Ó Pai, que o nosso corpo receba vida e vida com abundância, saúde completa. Abençoa a nossa nação, de norte a sul e de leste a oeste. Nós profetizamos que essa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos o teu povo, nós nos chamamos pelo teu nome, nós nos humilhamos. Senhor, ó Deus, nos rendemos a ti. Senhor, ó Deus, oramos, buscamos a tua face. Então, ouve do trono, ouve do terceiro céu, se inclina, Senhor, para ouvir a nossa oração. Abre o céu, Senhor,
e desce nessa terra. Faz um milagre na nossa nação, Senhor. Cura a nossa nação, porque nós declaramos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos que o Senhor seja Senhor da nossa nação. Abençoa, Senhor, os que estão nas UTIs, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos. Visita a Benê, Senhor, naquele asilo. Cuida dela, cuida da saúde emocional. Senhor, nós abençoamos a vida do Isaías e profetizamos vida, saúde e cura na vida de cada um que entrar nessa live. Abençoa a nossa turma da Senador, que aqueles que ainda não tiveram encontro contigo tenham, porque o Senhor tem um propósito em cada situação, em cada encontro, em cada vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Senhor, abençoa também Israel com salvação. Senhor, quando nós não vemos solução e saída, o socorro vem do céu. Senhor, e nós te pedimos aquele anjo que exterminou 185 mil, Senhor, pessoas. Ah, sim, verdade. Senhor, mas nada acontece sem a tua permissão, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Socorre, Senhor, Israel, socorre a nação que o Senhor deu para aquele povo, para que eles vejam a tua boa mão, porque quando nós vemos, Senhor, o impossível acontecer, nós sabemos que é o Senhor, aleluia, em nome de Jesus, amém, amém? Então, tá demais, né? Às vezes, mas sabe, Glauco, o que eu penso? Às vezes eu vi assim, né, que o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo, ele mandava até matar as crianças, mas eu penso assim, eram povos ruins, né, que iam crescer aprendendo com a maldade dos pais. E aquelas crianças se tornariam ruins, mas às vezes morre antes para ser salva, porque até uma certa idade a criança tem salvação. O Senhor me deu esse entendimento, né? Até uns 5, 6 anos que a criança é inocente, ela tem salvação. Então talvez Deus tenha salvo de criança, porque quando fosse adulto não seria mal igual os pais, né? Então, a gente não sabe, porque assim, né, eu sempre penso, Jó, ele tinha 10 filhos e todos saudáveis, né, tudo na flor da idade, morreram todos. E Jó, que passou pelo vale da sombra da morte, o homem mais rico do Oriente, se coçava com um caco de telha, ficou com o corpo que era puro ferida, né, até dava para ver até a arcada aqui de tanto que Jó sofreu, e ele foi curado. E os 10 filhos que estavam com saúde morreram. Então, o que acontece? Tem situação que a vida está na mão do Senhor, não é? A vida e a morte, nada acontece. Deus fala assim, ó, se caiu um fio de cabelo, ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Tá tudo no controle do nosso Deus. Fazer o quê, né? Quando chega uma situação impossível, é só Deus, né? E ele, porque ele é soberano, porque ele sabe, ele é presciente, ele conhece o futuro. Então, às vezes, né, para evitar que uma criança não seja salva, às vezes Deus permite que ela morra de pequena, porque ela é salva até uma certa idade. Então, a gente não sabe, né? Mas, glórias a Deus, porque Deus é soberano, né? Antes da nossa vontade, seja feita a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Nós vamos falar hoje um pouco sobre Ezequiel 47, né? A visão do profeta. O que acontecia? Quando um povo sitiava um país, eles entravam no palácio para dominar o rei, né? Para dominar o rei. Mas quando eles atacaram, né? A Babilônia atacou Israel, eles levaram cativo o rei e eles profanaram o templo e eles matavam os sacerdotes, né? Então, nesse tempo, Ezequiel, o profeta Ezequiel, é um dos livros maiores, mas não porque o profeta era maior, mas porque tem mais coisas escritas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel são livros maiores porque tem mais coisas escritas, né?
E aqui, quando entraram em Israel e mataram o pai de Ezequias, né? Ele tinha por volta de 25 a 26 anos. E o pai dele era sacerdote. E a família dele foi exterminada. Só que Ezequiel foi levado para o exílio porque ele era jovem, porque eles aproveitavam mão de obra escrava, né? E ele foi trabalhar à beira do rio Quebar, pegando água, barro, né? E como ele era filho de sacerdote, aí toda a família morreu, toda a família, mas ele não, né? Ele foi levado para lá, para Babilônia. Aí Deus levanta, né? Ele não para tirar do cativeiro, mas para usar no cativeiro. E Deus chama Ezequiel para ser profeta agora, né? O pai dele era sacerdote e agora Deus chama ele para ser profeta. E Deus fala assim: põe-te de pé, Ezequiel, que falarei contigo, né? Deus queria falar com Ezequiel. Então, a gente passa por várias estações no ano, né? Tem época da nossa vida que tá tudo correndo bem, a gente tá feliz, a família tá bem, e tem época que começa a acontecer um monte de coisa, né? E na vida de Ezequiel foi assim, né? Então, o que acontece? Aí, só que ele profetizou muito tempo e ele via que nada acontecia, até ele ficou incrédulo, né? Ele ficou desanimado, o povo estava desanimado. Aí o Senhor fala assim, né? Que ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Deus estava falando com Ezequiel, né? Às vezes eu oro assim: Senhor, tira o coração de pedra dessa pessoa e coloca um coração de carne, porque se Deus fez isso com Ezequiel, ele pode fazer com qualquer pessoa. Se tem uma pessoa durinha aí de coração, uma pessoinha rebelde aí, coloca o coração na mão do Senhor. Fala: Senhor, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, né? Então, aqui em Ezequiel 47, né, nós vemos, né, o rio das águas purificadoras, né? Então, aparece o anjo do Senhor, né? E é o próprio Jesus aqui. Nós estamos falando sobre as aparições dos anjos, né? Porque aparece anjo do Senhor em letra maiúscula e ele mesmo vai conduzir Ezequiel por um rio, né? Então, as pessoas viram o anjo do Senhor para que não fossem fulminadas, porque o próprio Pai, o Deus, não aparecia, porque ninguém ia suportar a visão, né? Eu sempre lembro de Paulo no caminho de Damasco, quando ele tinha cartas para matar os cristãos, e era cerca de meio-dia, né? E Jesus apareceu para ele e ele ficou cego 3 dias, tamanha era a luz. Gente, eu fico imaginando, a luz do sol já é tão forte e parece que tá tendo alguma coisa acontecendo no sol, né? Eu vi uma vez uma foto que tem assim uns aros de fogo e o sol, não é que o sol está esquentando, é que a camada de ozônio está abrindo e o sol está vindo com maior calor, né? Então Ezequiel vê na sua visão um rio vivificador que saía nos umbrais do templo. Então, à medida que o rio aumenta e vai aumentando, né? Ele vai aumentando, aumenta a profundidade e a largura desse rio, né? E o dono do rio não é o rei, não é o profeta, não é o homem. Aqui é uma tipificação do Espírito Santo, né? Então ali era o Jordão que estava indo, né, em direção ao Mar Morto. E o cativeiro deles durou 70 anos, né? E chegou o tempo de entrar em águas mais profundas. Assim o Senhor quer nos levar para as águas profundas, para um conhecimento maior dele. Oséias 6:3 fala: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída será como a alva. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo, né? Em João 7:38 fala assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, né? Então nós precisamos crer em Deus como Deus vivo, como Deus do impossível, como Deus do nosso sobrenatural, né? E também fala a palavra, né?
mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, fala lá em João, né? Porque a água que eu lhe der de beber, se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna, né? Então nós temos um rio que flui do nosso interior e esse rio também jorra lá para cima, né? Olha que interessante, né? Então aqui tipificava também o rio que banhava lá o Jardim do Éden, né? Ele tinha, acho que 3 braços e por aquele rio a gente localiza onde era, né? O Jardim do Éden e pega uma parte de Israel, pega uma parte do Egito, né? Então a gente localiza, a gente sabe mais ou menos onde era o Jardim do Éden, né? Então o rio, aqui fala que esse rio desaguaria no Mar Morto. E o Mar Morto tem tanto sal que tudo boia. Não tinha peixe, não tinha vegetação nenhuma. E se você entrasse no Mar Morto, você não precisava nem saber nadar. Ficava boiando de tanto sal que tem, né? Então, a palavra aqui fala em Ezequiel 47, que as águas do Mar Morto vivificarão, né? Receberão vida. E já tem peixe lá no Mar Morto. E eu vi outro dia uma foto nascendo uma planta lá no Mar Morto, né? Porque onde esse rio passasse, ele traria vida, traria renovo, traria frutificação, né? Então, por onde essas águas passassem, o progresso, né? Haveria progresso, tudo seria transformado e restaurado, porque esse rio representa o Espírito Santo, né? Então, levando vida, progresso onde passa. O propósito do rio é comunicar vida abundante e não morte, né? E esse rio é semelhante àquele rio do Jardim do Éden, né? Então fala assim, ó, a palavra, e saiu para o oriente aquele homem, levando um cordel de medir na mão, né? Então, o anjo do Senhor entrou naquele rio e ele chama Ezequiel para entrar naquele rio. Deus dá uma visão desse rio para Ezequiel e fala, vem Ezequiel, entra no rio do Espírito Santo, né? Então, e saiu para o oriente. E aquele homem, levando um cordel de medir na mão, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas e chegaram até os meus tornozelos, né? Os pés falam de salvação. A primeira coisa que acontece, né, na vida do cristão é a salvação. Então, e Deus nos convida para entrar nesse rio, mas muitas pessoas só ficam, né, com a água nos tornozelos, né? Ficam paradas lá o tempo todo e não saem do lugar, né? Então, esse homem aqui é Jesus Cristo, né? Uma teofania de Jesus Cristo. Então, nessa primeira etapa tem 457 metros e ele não é muito profundo, né? Só chega até os tornozelos, então dá para andar. Quem de nós já não foi na praia, né? Eu gostava, à tardezinha, faz muitos anos que eu não vou, né? Mas eu gostava de ficar andando assim, chutando a água, né? Então, enquanto a água está no tornozelo, você consegue andar livremente, né? Então, representa a entrada no rio, né? Então, é chamada salvação e formosos são os pés também do que anuncia a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, né? Então, o próprio Deus entra com Ezequiel e Deus entra na tua prova também, né? Porque o Senhor prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Eis que estou convosco todos os dias, hoje faz parte de todos os dias. Quando está tudo bem, o Senhor está conosco, quando não está, Ele está também, né? Porque Ele é um socorro bem presente na luta e na angústia, né? E na tribulação, né? Então, o rio, não dava para ver o fundo do rio, né? Então, Ezequiel obedeceu o mandado do anjo e foi andando naquele rio, né? E agora chegou o tempo de andar em águas profundas. Deus nos chama para conhecê-lo mais em profundidade, para termos mais intimidade com o Senhor, né?
Então é o que eu falei em Oséias 6:3, sigamos, né? E não para, vamos prosseguir em conhecer ao Senhor, em conhecer a voz, distinguir a voz do Espírito Santo, né? Porque Deus ama a nossa comunhão, Ele gosta de conversar conosco, Ele gosta de ouvir, Ele sempre perguntava, que queres que eu te faça, né? Jesus ama, imagina você conviver com uma pessoa e não conversar com ela, né? Às vezes tem gente que briga, né, com a outra pessoa, fica 10 dias sem conversar, às vezes fica com a cara virada, e imagina só a gente conviver com Deus e não conversar com Ele, né? Então agora ele ainda consegue andar, aí o anjo anda mais, né? O anjo tá com Ezequiel naquelas águas. Aí ele fala, vem Ezequiel, e se passaram mais 1000 côvados, né? E agora as águas davam pelos joelhos. Joelho fala de oração, né? Agora já não dá mais para correr, só dá para andar quando a água está no tornozelo, né? Agora a água vai começando a tomar conta, e quando nós nos convertemos, nós temos o Espírito Santo, mas quando nós somos batizados, é o Espírito Santo que nos tem. Quando nós nos convertemos, que nós aceitamos a Jesus, nós temos a salvação e nós nascemos para Deus, mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, é Ele que nos tem, e nós somos capacitados para sermos soldados de Cristo, né? Então, o Senhor está lá e chamando, Ezequiel, vem, porque eu quero ter um tempo de maior comunhão contigo, eu quero você nas águas profundas, né? Então agora é nos joelhos, e as águas davam pelos lombos, né? Aí Ezequiel foi andando dentro daquele rio, e agora as águas davam pelos lombos. Então agora ele não tinha mais controle sobre aquela água, mas era aquela água que controlava a vida de Ezequiel, né? Então quantas coisas nós já recebemos nos lombos, né, irmã Genir? Quantas coisas nós carregamos como mãe, né, como pai, como família, todos os problemas, né, dos nossos queridos, a gente carrega nas costas, a gente quer resolver, a gente leva de joelhos ao Senhor, né? Nós vivemos mesmo em função da família. Agora a água dava pelos lombos e Ezequiel perdeu o controle, e Deus quer que nós percamos o controle da nossa vida e delegamos o controle total da nossa vida para Ele, né? Deus nos quer confiando, né? Confiando totalmente no Senhor. Então eu passei por uma luta esses dias, aí a gente fica pensando assim, será que é o fim? Será o que vai acontecer? Mas a gente sempre tem que acreditar que o melhor de Deus está por vir, amém? Então agora é Deus que controla, né? Você já não está mais no raso. Tem gente que recebe a salvação e fica só com a água no tornozelo, né? Ou às vezes fica no joelho. Mas Deus quer que nós entremos completamente, mergulhemos na água do Espírito, né? Tenhamos uma comunhão profunda, entregamos a direção da nossa vida para Ele, né? Então, agora ele estava dominado pela presença do Senhor, envolto em todas aquelas águas do rio, né? Então, agora quando nós estamos nessa condição, nós não andamos mais na nossa força, mas nós estamos envolvidos pelo Espírito Santo, e não tem melhor lugar, não tem melhor mão para nós estarmos, né? Então, nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Agora, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, Ele é que tem a nossa vida, né? Então, nós temos que tirar os pés do chão agora, né? Enquanto a água está pelo lombo, aqui ainda dá para ficar com o pé no chão. Mas fala assim, que agora eram águas profundas, né? Que agora só podia ficar naquela água a nado. Então tem que tirar o pé do chão, tem que tirar o pé da religiosidade, tem que tirar o pé do que nós vemos e deixar as águas do Espírito nos conduzirem, né? Então
Quem é de Deus é dele por completo, né? Deus quer a nossa vida completamente, porque ele deu a vida dele completamente, né, para nós. Então esse rio é uma metáfora, mas é um caminho sem volta. Quando nós entramos no rio do Espírito Santo, nós temos que entregar tudo na mão do Senhor, né? Então, em Boston, né? Em Boston sempre nevava. Vou contar uma ilustração. E tinha um pastor lá, eles compraram 40 toneladas de sal e eles jogavam o sal na neve para a neve derreter. Porque a minha mãe, como ela nasceu na Polônia, ela falou que quando nevava não dava nem para abrir a porta, né? Eles tinham que esperar pessoas que vinham limpar a neve da porta, senão não saía de casa, né? Imagina só. A porta do lado de fora cheia de neve, você tentando abrir a porta e não consegue, né? Então, aí o que aconteceu? Esse pastor falou assim, aqui em Boston esse ano não vai nevar, né? Aí, o que ele fez? Ele ficou 40 dias em jejum e oração, né? Ele ficou pele e osso, porque a salvação é de graça. Mas se nós queremos santificação, nós pagamos o preço. Se nós queremos o dom do Espírito Santo, nós pagamos o preço. E outro dia eu estava pensando, né? O dom que levou José para o governo foi a interpretação de sonhos, né? E o dom que levou Daniel para o governo, para uma posição altíssima na Babilônia, sendo estrangeiro, foi a interpretação de sonhos, né? Então existem dons especiais na Bíblia e a gente pode pedir, só que será que nós estamos dispostos a pagar o preço, né? Aí esse pastor jejuou tanto, e o que aconteceu? Em volta de Boston, tudo caiu neve. Em Boston não caiu uma neve, nada de nadinha. Olha só o milagre, né? E depois de um tempo, 900 jovens foram batizados na igreja dele. Olha só, quando a gente faz o que nós nunca fizemos, nós recebemos o que nós nunca recebemos, né? Então foi o que Gideão, ontem eu falei, né? Ele estava malhando trigo no lagar. Às vezes você pode ficar falando assim, não, lagar é só para pisar uva, né? A gente fica meio religioso, né? Não, lagar é só, não, eu vou malhar trigo, porque senão nós vamos morrer de fome. Então Deus nos dá estratégias. E Gideão fez o que ele nunca fez, né? E aí o anjo apareceu e chamou, varão valoroso, o Senhor é contigo, né? Então chamou ele para libertar o povo. E sempre Deus tem algum remanescente, né, que é fiel, que tem particular com Deus. Deus ama a todos, mas tem pessoas que são mais achegadas. Por quê? Porque agradam a Deus, e a alegria do Senhor é a nossa força, né? Outro dia eu orei, né? A gente aprende a orar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina a alegrar o Senhor, para que a alegria do Senhor seja a minha força, né? Eu quero ter essa força do Espírito Santo para fazer a tua obra, porque foi para esse tempo que o Senhor nos chamou, né? E aí o Senhor fala, o Senhor é contigo, mulher valorosa, o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. Que força, Senhor? A força do Senhor, porque quando a nossa acaba, como Davi, né? Chegou lá, estava tudo saqueado, queimado a fogo, chorou até perder a força dele. Aí o que aconteceu? Ele foi consultar Deus, eu vou atrás dessa tropa, eu vou perseguir, o Senhor vai, porque você vai conquistar tudo de volta, né? Aí o que aconteceu? Ele se reanimou no Senhor, recebeu tanta força, porque a força do Senhor é inesgotável, né? Tanta força que ele trouxe tudo de volta, trouxe as esposas, os filhos, e trouxe um despojo, que é o que se saqueia da guerra, tão grande, mas tão grande, porque aquele povo lá juntou para ele, né? Quando às vezes você pensa que é o fim da história, né? Eles chegaram lá, né, de uma incursão de guerra, viram tudo queimado a fogo, falaram assim, mataram as esposas, as crianças, levaram tudo que era nosso. Às vezes você vê uma situação com os teus olhos físicos, você pensa que é o fim, mas é o começo de uma nova história, de uma virada de página, porque Deus tem surpresa, né?
Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Onde chega o impossível é especialidade de Deus. Outro dia eu falei, a especialidade dos médicos não é impossível, mas do nosso Deus é. Ele é um dos nomes dele, é Deus do impossível. E o que ele trouxe? Todinho o despojo que aquele povo malvado, né? Os amalequitas ajuntaram de várias incursões. Tá? A palavra fala que o ímpio, ele deposita, né? O ímpio, ele ajunta para o cristão. E a palavra fala que nós vamos morar em casas que nós não construímos, né? Nós vamos colher frutos que nós não plantamos, e toma posse dessa palavra, né? Aí o que aconteceu, né? Não nevou naquele lugar. Ele pagou o preço, 40 dias de jejum e oração, ficou pele e osso. Teve que se recuperar com pouquinha água, pouquinha comida, mas também depois batizou 900 jovens, né? Então, essa salvação é de graça, mas todas as outras coisas não são de graça, não, né? Se nós queremos dons, nós precisamos buscar em jejum e em oração, né? Se nós queremos ver vidas salvas, nós precisamos chorar por essas vidas, né? Pagar o preço. E Joel 2:28 fala assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Calmita, muito boa tarde, querida. E também sobre os servos e as servas derramarei, aleluia, do meu espírito, né? Recantar, alaia. Eu sempre conto aquela história, né? De um casamento de Israel, que as coisas que acontecem lá em Israel, elas são, Jesus, ele testifica através da palavra com coisas de Israel, né? Então, quando o noivo e a noiva ficavam noivos, eles trocavam o vinho e o pão e o vinho, e lá a festa era na casa do pai do noivo, que era no ocidente aqui, era geralmente na casa da noiva, né? Mas agora, vocês viram que de uns tempos para cá mudou? Acho que racha a festa, né? Não é mais na casa da noiva, porque o meu casamento foi na casa dos meus pais, né? A festa, né? E aí o que acontece? Mas no Ocidente, no Oriente, é lá na casa do pai. Então o noivo partia, ia lá construir casa para eles morarem, né? E aí quando tudo estivesse meio pronto, nesse interim, ele mandava um amigo dele, que o amigo dele tinha que mandar joias para a noiva, né? E aí não podia ser o noivo, tinha que ser um amigo. E o Espírito Santo, né? Jesus noivou com a igreja quando ele compartilhou do pão e do vinho com os apóstolos, né? Na última ceia. E aí ele partiu para a casa do pai para preparar lugar para o nosso casamento, né? Mas enquanto isso, o Espírito Santo está dando dons para a igreja, que são dons espirituais, são as joias que enfeitam a noiva, né? Que são para edificação do corpo de Cristo. Então, às vezes eu tenho a visão de uma pulseira, de um anel, falo, oba! Então toma posse, pede dons espirituais para o Senhor, busca, não fica só com a água nos artérios, né? Não fica com a água só nos joelhos, mas deixa essa água recantar alaia, andaraia cheias tuia lamas, subir até o teu ombro, e nada nesse rio do Espírito, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa Deus te usar. O Senhor fala assim, eu não sei o que falar, abre bem a tua boca, eu encherei, né? Abre a tua boca, dá um testemunho, começa a falar que Jesus vai usar a tua vida, porque você é um vaso nas mãos do Senhor. Deus quer usar a nossa vida aonde nós estamos, né? E a gente sempre tem alguma coisa para falar do Senhor, né? Então, é muito linda essa passagem, né?
O anjo do Senhor aparece para Ezequiel e fala, entra no rio, entra, né? E ele começou a andar, a água veio pelos artelhos, né? Então, enquanto isso, ele conseguia andar, depois veio pelos joelhos, depois veio pelos lombos, e tão profundas eram as águas que só podia nadar, né? Nadar, ser envolto completamente pelo Espírito Santo e ser usado por ele para a glória dele, amém? Amanhã nós vamos falar sobre Isaías. Isaías também teve uma visão, né? O rei tinha morrido e ele estava lá no templo, né? E ele teve uma visão de anjos, anjos de fogo. Os anjos de fogo são aqueles que assistem diante de Deus. E ele tem essa visão. Eu falo, Jesus, eu também quero. Tudo que está na Bíblia eu também quero, que é bom, né? Tudo que está na Bíblia eu quero também, eu quero os dons espirituais. Mas será que nós estamos, né? Nós estamos prontos para pagar o preço, né? Nós queremos pagar o preço. Às vezes a pessoa começa a andar no rio, só fica no tornozelo. Não, eu quero fazer na minha força, eu quero ter controle na situação. Às vezes chega no joelho, né? Ainda dá para andar, ainda dá para dominar, mas quando a gente, né, deixa chegar pelos lombos e a gente mergulha nesse rio, a nossa vida é completamente do Senhor, né? E Ele usa para a glória dele, porque foi para isso que nós nascemos, né? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos. Senhor, tudo que está na tua palavra de bom, Senhor, é para nós. E nós queremos, Senhor, entrar no rio do Espírito, Senhor. Nós já entramos pela salvação. E a tua palavra também fala que são os formosos os pés do que prega o evangelho, que diz a Sião, o teu Deus reina. Senhor, e nós queremos caminhar, nós queremos que essas águas, Senhor, que saem do teu trono, envolvam a nossa vida. Senhor, nós queremos, Senhor, ó Deus, que essa água suba pelos nossos joelhos. Nós queremos estar em constante comunhão com o Senhor. Como fala, Senhor, a tua palavra em João 15, porque é do Senhor que nós recebemos a seiva do Espírito Santo. E quando, Senhor, ó Deus, nós recebemos, Senhor, ó Deus, experiências espirituais, a nossa fé é acrescentada pelo ouvir da tua palavra, Senhor, pelo agir do teu Santo Espírito na nossa vida. E nós queremos que essa água suba até os nossos lombos, e nós queremos entregar nossa vida completamente a ti, para nós nadarmos no rio do Espírito, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos dê dons espirituais, para a edificação da igreja, porque nesse tempo o Senhor vai derramar dons, joias, para enfeitar, para adornar a tua noiva. E nós queremos, Senhor, os dons espirituais, como nós vemos na tua palavra. O Senhor deu o dom de interpretação de sonhos para José e o Senhor levou ele para o governo. O Senhor deu o dom de interpretação de sonhos, Senhor, ó Deus, para Daniel, Senhor, e ele, Senhor, foi levado num alto cargo. Senhor, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem, ó Deus, ferramentas espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. O Senhor tem interpretação de sonhos, o Senhor tem dom de línguas, tudo isso para edificação do corpo do Senhor. E nós te pedimos, dá-nos crescimento espiritual, dá-nos a tua graça e o teu favor em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto glorioso dele sobre você, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua maravilhosa paz, amém? Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, se Jesus não voltar, se nós vivermos, né? Nós voltamos com a palavra do Senhor, amém?